estreando aqui diretamente do estúdio da agência M1. Estamos aqui com o Dr. Gibson, psicanalista. Estou aqui agradecendo desde já ao convite feito pelo Rodolfo Isidoro e também ao Raul, né, por essa confiança me dada em falar de um tema tão dolorido. Gostaria que o senhor explicasse o porquê o Setembro Amarelo e a importância desse mês para a sociedade. Dentro da história mundial, né, dentro das civilizações mais antigas, nós já sempre tínhamos os desconfortos e os transtornos mentais, certo? Isso prova grandes líderes que se suicidaram por pressão, por estresse. De um tempo para cá, após a morte inclusive de Kevin, que era um rapaz extremamente produtivo dos Estados Unidos, amava carro, amava as pessoas, amava a vida, e ele tinha uma paixão enorme, a ligação as pessoas ficam, tinha uma paixão enorme por carro amarelo. E ele comprou um carro, pintou, ia estrear, mas o silêncio que às vezes hoje, Rodolfo, que às vezes hoje impera, né, e já naquela época imperava na sociedade americana, levou ele a silenciar suas dores. E aí um dia o pai acorda surpreso, ele suicidou-se. E aí o que foi mais de bonito nisso tudo foi que a família transformou a dor em uma causa. E essa causa eles lutaram e passaram a ideia inicial para a cidade deles, mas depois isso tomou o mundo inteiro. Porque criaram como símbolo o lacinho amarelo e implantaram extremamente em todo o mundo o socorro. E no Brasil chegou através do pessoal que faz o CVV, né, Centro de Valorização da Vida, que tem uns plantões trocados a cada minuto, são 24 horas no ar, para ouvir as queixas das pessoas, né, por telefone e acalmar as dores da alma. Então está aí o histórico, né, já que você me pediu, e você é um homem extremamente influente, se preocupa com o bem-estar humano no geral. Eu sinto até prazer de passar isso para você reforçar cada vez mais nos seus discursos. Ok? Muito obrigado, doutor. Outra pergunta. Quais são os principais fatores, o que leva à causa do suicídio? Existe uma coisa que chamamos abandono psíquico. Ele não precisa assim simplesmente. As pessoas às vezes acham que dando a casa bonita, o carro bonito, o dinheiro em mãos, o emocional está tudo ok, né? E não são esses fatores. Adoecimentos passados da alma, lutos passados, aonde você não quer infringir no processo de acusar A ou B em sua família. Então, começam a silenciar. E silenciosamente começam algumas manifestações, como por exemplo, olha, estou com vontade de sumir. Nunca despreze essa palavra. Porque por trás desse sumir tem um histórico baseado não só na atualidade, que as pessoas culpam muito, os jovens de hoje estão muito... Não. Antropologicamente, o sujeito já traz essa carga por conta de uma sociedade extremamente doentia. Nós somos sociopatologicamente doentes. Por quê? Cada um recebeu uma cultura diferente de seus familiares e, às vezes, presos a associações, a tradições e aos processos, inclusive, de exigência do social, terminam sufocando-se, neutralizando, perde a autoestima e começa a, vamos até dizer bem popular, descambar para o campo do suicídio. Mas dá sinais. Você tem que estar muito atento porque ele dá sinais na visão, ele dá sinais na parte que fringe a testa, no movimento de mão constante, essa pessoa dá sinais. Muitas vezes a primeira ajuda vem justamente de casa, da família. Isso. Então o senhor já antecipou algumas coisas aí, mas quais seriam os primeiros fatores que a gente poderia identificar em casa? Eu tenho visto até, doutor Gibson, acompanhado algumas pessoas que têm me perguntado a mim por conta do Instituto. Eu tenho visto crianças com 9 anos, 8 anos, e as mães achar que a criança está entrando, está com ansiedade, está querendo entrar em depressão. E eu, grosseiramente, não consigo entender como é que uma criança de 8, 9 anos de idade
chega a ter um problema psíquico dessa forma que chega a entrar numa depressão. Eu até te devolvo isso agora perguntando como era a gravidez do passado e como são as atuais. As mulheres começaram a lutar pelo empoderamento perfeito, né? Isso é mais do que claro e é essencial, essa luta. Mas hoje as gravidez são turbinadas. Na época, antigamente, a gravidez era tratada como se fosse uma regalia enorme, onde você não via sons, você ficava às vezes mais refém, cuidando mais da gestação. A gestação hoje, Rodolfo, ela é o que a gente chama automática, certo? Ligada a 1000 volts às redes sociais. E isso interfere no emocional. Existe uma situação chamada teia de neuropsíquica que descarrega no feto as emoções. Então tem crianças, existe um método inclusive de uma argentina, Sterbeik, que ela avalia a criança recém-nascida já com origem de ansiedade, porque a carga que eu tenho transfere-se, né? Antigamente ninguém acreditava nessa transferência, achava que era simplesmente um feto, depois a criança amadurecendo, não. Fora a psicogenia. O que seria psicogenia? É o processo endócrino. Nós temos alguns elementos. Tem pessoas que nascem com baixa de lítio, certo? Muito baixos, são hormônios que traz, eu vou até brincar aqui para vocês ficarem mais conscientes, é o hormônio que traz a felicidade. E aí tem gente que nasce com ele. Eu fiz essa especialização em neuropsicanálise e me dou muito bem trabalhando com um médico daqui do CAPS, porque a gente vai na teia do que é costurado internamente. Aí ele recebe a descarga, baixa os níveis, e aí vai embora a autoestima, tudo para a pessoa. E em casa, você ao receber seu filho, sua filha, um parente, note pelos alguns sinais que ele mudou. Ele tinha uma constância de um comportamento e começou a mudar. Não quero comer agora, fica a mochila aqui, eu vou para o quarto, depois eu volto, aí não volta mais. Aí a gente acha, não, hoje chegou aborrecido, certo? Deixa para lá. Nunca deixe para lá. Bata na porta, insista. Isso eu sei que você faz, que você ama seus filhos como a gente ama os nossos. A gente vai em cima mesmo para poder saber, extrair. E na realidade o senhor tocou bem um assunto aí, que também por conta da evolução natural da vida, Isso. a correria de todos nós, a independência, que é um fator que é extremamente importante, a independência da mulher hoje, muitas mulheres são provedoras de sua casa, Isso. autônomas, então tudo isso eu acho que também de qualquer forma contribui realmente. Contribui. Porque a gente sabe o aperreio da vida diária. Contribui. Então muitas vezes a gente chega em casa e não dá atenção totalmente como deveria dar aos filhos. O tempo, a gente prioriza mais muitas vezes o trabalho para ganhar algum dinheiro, alguma coisa, e esquece um pouco da família, realmente, então... E o tempo, a gente não precisa ter muito tempo. Se você tira 2, 3 horas de prazer único, em nem pegar no celular, mas de curtir aquele momento ali, aquilo ali é tudo para nutrir uma relação. Porque os jovens também hoje estão inteligentes, eles têm consciência de que precisa se ganhar para sobreviver. Mas você dedique no meu tempo, no meu espaço de tempo, eu vou dedicar 15 minutos. 15 minutos para você colocar valores para o seu filho, isso é muito pouco. Mas se você faz isso, entrando no quarto, brincando, vamos sair dessa, vamos aqui, vamos comigo aqui lá fora, vamos dar uma volta, vamos tomar um sorvete, quer falar comigo sozinhos? E são coisas que vão estimulando e a pessoa não se sente só, né? Porque hoje nós vivemos numa aldeia, entre aspas, né? Muito bem internalizada, muito bem global, mas as relações frias e imparciais. Verdade. E as telas é quem tem acabado com a gente. Eu mesmo sou viciado e realmente vou tomar como exemplo isso, ver se eu tiro. Tome. Desligar o telefone, esquecer um pouco e realmente a Principalmente quem é figura pública. Não pode deixar, porque tudo isso vai passar um dia e os filhos vão ficar como? Doutor Gipson, o que realmente funciona na prevenção? O que é que nós podemos fazer para prevenir, para evitar os suicídios? Que não seja apenas o tratamento clínico, mas sim a prevenção, realmente. Isso. Falou no tema mais importante. A gente no Brasil tem um grande mal de tratar, mas não prevenir, né? E por conta do preconceito que existe nos transtornos mentais,
às vezes as famílias dificultam muito e retardam muito o tratamento. E aí quando esse filho se torna adulto, esse processo todo ele já está com a carga de abandono. Porque a mãe não olhou, o pai não olhou. E são pequenos movimentos que você faz. Qual a primeira prevenção? Acredito eu que vem na área da educação, precisa-se muito, constantemente, ter rodas de conversa, certo? Ah, porque não adianta, porque tem um grupinho que não quer nada com a vida. Não, quer sim. Antes de ontem, não, semana passada fiz para 500 alunos ali do Demócrito e os mais baderneiros, eu fiquei lá atrás para brincar com eles, foi o que mais prestaram atenção e mais depois veio dizer para mim assim, eu sinto isso. Então a prevenção é a fala, né, constante, ter uma visão sempre direta do alvo, tá? Às vezes as pessoas passam de manhã e dizem assim, doutor Gibson, 7h30 está em pé na porta do carro, o que ele está fazendo? Assim é bom ganhar o dia? Não, eu estou olhando cada paciente que chega. E cada paciente que chega traz uma carga emocional ou de desprezo social. Se chega sujo, se chega alimentado, se tomou medicação. E quando eu percebo, aí eu já vou para os técnicos e vê fulano que veio assim, vê Beltrano que veio assim, né? E a prevenir é você, não podemos desprezar a parte endócrina, mas prevenir também envolve a bateria de exames, que cuide do TSH, cuide da tireoide, porque são tudo hormônios que baixam os níveis de felicidade. Então você previne medicamente, a parte medicamentosa, cura e tenta elaborar e deixar um nível satisfatório do processo de lítio para que o sujeito fique melhor. Então você vai ter que olhar os pormenores. A prevenção é um olhar amoroso, não precisa ser engenheiro, ter título de doutor, não. Quando e a anamnese é um fator para qualquer tratamento, é o pontapé inicial. Você acredita que a minha anamnese ela não é tão plastificada dentro da norma, não. Eu faço ela, pego o nome da pessoa, a idade, aí eu pergunto, a primeira coisa que eu pergunto às vezes, você gosta desse nome? Que a pessoa às vezes fala me chamam disso, mas meu nome é isso. Você gosta desse nome? Não. Quem me deu esse nome foi um padrinho, mas um padrinho que abusou de mim. Aí ali já começou a desenrolar uma história. Eu disse assim, não acaba nunca só na anamnese, não, porque a gente vai puxando aquele fio. Exatamente. É um fio de lã. Quando você vê, está enorme. Vai desenrolando no veio. E vai desenrolando e quebrando os nós. Exatamente. Porque sociedade sadia nunca se teve. O senhor tocou num assunto aí que, saindo um pouco do tema, mas no mesmo sentido, a questão do preconceito dos pais, muitas vezes, não querer, achar, ter vergonha. E eu vi isso principalmente quando a gente abriu o instituto, na parte do autismo. Foi. A quantidade de crianças que tinha no sítio, principalmente, que os pais tinham resistência em trazer para o tratamento. E graças a Deus, com o tempo, nós já estamos aí há 2 anos e pouco trabalhando, o povo vai abrindo a mente e está só aumentando a quantidade de pessoas que estão procurando ajuda. Então, eu acredito que na psicanálise, na questão da prevenção do suicídio, deverá ser da mesma forma. É a mesma coisa. A gente vai acompanhando e as coisas vão tomando. Hoje já não mais chama os que vêm lá de louco, para lá de louco, né? Falando sentido CAPS, não chamam mais. Ou quem procura alguém no consultório não chamam, né? Mas, assim, antigamente tinha-se realmente um peso muito grande, muito grande. E o pessoal diz, o suicida é covarde. Ele não é covarde. O que faz mover ele para o suicídio é a carga de adrenalina funcionando ao inverso do desejo real de vida, e aí ele busca a saída com a morte. Isso a gente escuta muito, o suicídio é covarde. Não é. Exatamente, perfeito. Não a gente escuta muito isso. Não é. E às vezes até, vamos dizer, no meu caso, que não tenho conhecimento técnico como o senhor tem, às vezes o cara fica até pensando, mas pai, que covardia da porra, mas realmente... No senso comum a gente pensa, né? Então, ele não é covarde. Pelo contrário, ele é um grande... Agora, tem uma frase também que eu sempre digo isso às pessoas, quando as pessoas chegam, mais ou menos.
por mais ofendido que você saia do consultório, eu tenho que te dizer, o suicida é egoísta. Porque todo suicida ele deve olhar o entorno. O entorno tem esposa, o entorno tem família, o entorno... E que leva uma marca para o resto da vida. Então você não faz uma punição a si, porque o corpo se acaba. O espírito a gente não sabe, de acordo com cada religiosidade, mas você deixa uma marca, uma nódoa na família para o resto da vida. Então, ele é vítima, ele é. Mas precisa tomar consciência que ele vai trazer muito transtorno para outras pessoas. Não vai resolver o problema, né? Então, se você ama, não faz, certo? Porque, lógico, a autoestima começa primeiro, né, conosco. Doutor Gips, como é que a psicanálise e a neuropsicanálise podem ajudar diretamente na prevenção e até no tratamento com relação ao suicídio? Veja mesmo, a neuropsicanálise, por via de descargas que a gente... Quando um médico pensa, né, eu vou lá, falo com o médico, eu digo, olha, solicite desse paciente daqui um eletro ou talvez uma tomografia para o senhor olhar, porque é autoridade nessa área, e depois o senhor passa para mim para a gente ver aonde está o bloqueio, porque existe bloqueios. No momento que eu retenho na ansiedade, essa ansiedade vai ao pouco se transformando numa angústia, essa angústia migra para uma depressão. Então, no momento que eu retenho, eu fecho os canais de circulação. Então, o coração é mal oxigenado, o cérebro é mal oxigenado. Então, isso hoje em dia, a ciência está tomando mais força por conta depois da Covid, porque está ali, sintetizado, né? E, do ponto de vista, você fez uma outra pergunta que foi fora da neuropsicanálise. A psicanálise, por ser invasiva, ela vai no inconsciente do inconsciente. O que é isso? Existem 3 instâncias psíquicas nossas: id, ego e superego. Quando a gente vê uma pessoa com uma série de comportamento distorcido, a sua estrutura de id, certo, está realmente muito vulnerável. Aí, se o ego, que são aparelhos psíquicos que funcionam concatenados, ele não der a resposta que vem da censura do superego, esse termina afundando. Então, por isso que a gente diz assim, fulano não tem... Você tem que melhorar o seu ego, você tem que melhorar... Por isso que a gente usa essa frase, né? Porque eu tenho que estar com as minhas 3 instâncias, certo? Id, Ego e superego. superego. O id, O que significa o id? O ego e o superego a gente imagina. o id é irreverência, né? Todo mundo tem desde criança. É aquela coisa que não tem censura. A criança bota o pé para um outro cair, ele não faz por maldade, ele faz pela irreverência do id, brincando. A espontaneidade. Né? Espontaneidade. E aos poucos vai se formando dentro do caráter, dentro do processo de vida, dentro do processo de relação de família, certo? Aí vai se formando a estrutura do ego, certo? Mas ela é amparada pelo superego, que é a censura, certo? Por exemplo, vou à igreja, mas vou de mini saia. Tem uma censura. Claro. Não, então você não sai a vítima da igreja dizendo que alguém observou você. Deixe de ser vítima porque você não usou o seu superego para mostrar que você está na casa do Senhor, né? Só para você entender. Então, joga-se para o nível de censura, é onde fica todas as nossas coisas que a gente foi educado, né? Tudo aquilo que a gente recebeu, todos os reflexos de vida positiva e até negativa educadas. E aí, quando entra no equilíbrio, os 3 entram em equilíbrio, funciona bem. Então, o id é a irreverência em nós, o ego é o equilíbrio e o superego é a censura. No caso aí, a questão é a pessoa não ter bom senso, né? Por exemplo, o paciente em saúde mental com esquizofrenia psicótica, ele não tem superego. Porque ele vai para o enterro de quem matou, ele chora junto, ele diz que vai fazer uma campanha a favor de descobrir e foi ele que matou. Porque aí no momento, é o psicopata. a esquizofrenia psicótica se torna um psicopata. Isso não precisa sofrer rigores da lei, precisa sofrer rigores da lei. Mas também, infelizmente, você como pessoa pública, infelizmente ninguém tem um olhar de se ter o aparato real por esse tipo de preço. Não é peninha não, vai
Tem que ter tratamento. medicar, tratar. Se tiver que ser uma prisão perpétua, que fique. Mas vai tratar, porque ele não tem como viver em sociedade. Né? Nós temos tido aqui, principalmente em Mata Grande, alguns casos que realmente é caso de psicopatas. Com relação à questão, principalmente, temos visto abuso com crianças. Demais. Então, realmente, a sociedade está um pouco doentia. E precisa, o Brasil, acredito, Alagoas principalmente, ainda não tem a estrutura penal que precisa realmente para essas pessoas com esses problemas psiquiátricos. E a gente precisa ter essas políticas públicas, né, desenvolvidas, porque a sociedade ainda vai trazer muito trauma depois dessa fase toda que teve de Covid. A gente não culpa a Covid, mas todo mundo que tinha muita coisa guardada, em 40 dias trancado, botou seus venenos todinho para fora. E aí, se o Covid não mexeu fisicamente com a gente, mas certeza mentalmente mexeu. Isso é verdade. E aí o jovem hoje não tem estabilidade, não sabe para onde vai, certo? Não senta, escuta às vezes do próprio pai ou da própria amiga ou a tia, o tio, ou a avó: você não é louca, você não é louco, você não precisa disso. E a pessoa gritando, querendo, né? Na palestra que eu fiz aqui foi no Demog também. Teve 3 meninas, quando terminaram, pediram: eu posso lhe dar um abraço fora daqui? Porque eu estou precisando de um abraço. Mas as 3 choraram copiosamente. E eu saí assim com um sentimento: meu Deus, como eu queria conhecer essas famílias para dizer a elas o valor. Elas queriam um abraço, certo? Um abraço. O que é um abraço? Né? Um simples ato simples gera ato muita que coisa, muda né? Significa muita coisa. Muita coisa, muita mesmo. Ô, doutor, quais são os mitos mais comuns sobre saúde mental que precisam ser desconstruídos? E todo o processo de transtorno mental é loucura. A loucura hoje é banida do vocabulário, porque não existe essa coisa de loucura, né? A gente está voltando faz até um retrocesso quando a gente chama isso, porque a gente vai lá nas civilizações antigas e queimava os loucos como bruxos, né? Isso é um retrocesso. Nice da Silveira, ela foi muito feliz quando botou o pé em cima e disse que tem tanta coisa para fazer o transtornado a descarregar sua estrutura, que não há necessidade nenhuma da sociedade colocar rótulo. Então, primeira coisa é o preconceito da loucura. Segundo, de que a família carrega um nome perfeito. Então, não é você que vai trazer essa coisa para a gente. Como se a pessoa deliberadamente se acordasse de manhã e disse: hoje eu estou depressivo, eu quero ser depressivo. E não é. É uma questão involuntária. Né? É uma questão, certo, involuntária. O preconceito da aceitação no meio estudantil, que é enorme. Aí soma-se uma pessoa já depressiva com o bullying que sofre em sala de aula. E aí? Né? E são meios que a gente tem que estar olhando. E hoje nós temos uma sociedade onde a gente não tem mais os livros de Cinderela, mas temos o engano do celular, que engana muito. Cria um perfil muito forte do que é belo, do que é melhor, e cria uma ansiedade muito grande em chegar àquele ponto. Porque existem 2 tipos de ansiedade: a difusa e a ansiedade geral. A difusa é aquela que você tem o porquê dessa ansiedade. Por que, em qual momento transformou a sociedade, essa ansiedade. E tem a outra, que é justamente onde você já nasce com aquele: é o jeitinho dele, é o jeitinho dela. Não existe. Então a gente tem que quebrar, né? E a gente só quebra em qualquer profissão amando. Por incrível que pareça, o receituário final para qualquer pessoa seria amar. Amar e amar. Acabou. Como você ama a obra que você criou, que vai ficar patenteada aí, lógico, eu quero que você viva 100 anos, mas vai ficar patenteada aí. Uma história que trouxe tanta gente da cegueira. A gente vê desfilando por aí, fala, né? Todo instituto, sei o quê, está indo bem? Está indo bem, tirando da cegueira. Mas poucas pessoas se propõem a isso. Se propõem mais em acusar, em apontar, em dizer.
em publicar, né? Parece até que a minha família é santa, não adoece, não acontece nada. Agora, na de fulano, né? Como o senhor disse, claro que eu quero viver 100 anos, mas uma coisa que eu vou fazer por onde, que minhas filhas, meus netos, o que for, leve isso à frente, que realmente é a satisfação e o amor que eu tenho, eu não vou dizer nem só pelo Instituto, mas o amor que eu tenho pela profissão que eu escolhi, por questão de ser um cidadão matagrandense representando o povo matagrande hoje. Então Atuante, isso, né? me deixa, cada dia eu não canso de procurar trabalhar cada vez mais. E nesse caso eu gostaria que o senhor desse algumas sugestões de como os gestores públicos podem contribuir para que a gente possa criar mais políticas de prevenção para Olha, minimizar o isso. que a gente tem hoje de muita necessidade mesmo, e eu sempre digo, eu conversando esses dias com a minha coordenadora, eu disse assim, Nathalie, se precisava em cada posto, porque lá no CAP se faz um esforço sobre-humano para ir a sítios, não tem hora, não tem momento, quando o paciente começa a não ir, né? Até mesmo às vezes que vai, rejeita, não quer fazer o tratamento por preconceito. Nós deveríamos criar uma ouvidoria em saúde mental, que não tem. O ouvidoria você deixava o profissional, ele filtrava as situações, porque a gente termina carregando, não é que seja negativo, mas um fardo de todas as outras coisas que são lacunas que não são preenchidas. Então, o gerente daquele posto de saúde vê, né, olha o processo, mas eu não posso fazer nada. Pode, existe o CAPS, Verdade. existe um perfil de saúde, e olha que ali não só se atende só quem está lá. Quando tem emergência, a gente corre atrás. Então, uma ouvidoria, um sistema de ouvidoria para se ter, certo? Em forma realmente de plantão para ouvir, para notificar, porque a gente não faz uma estratificação. O grande desejo era a gente ter um momento de fazer também um levantamento geral. Porque tem sítios que você passa aí, você vai visitar um paciente, no vizinho tem 2, 3 com problemas Que não foi informado. que não foi informado, né? Então, não é por falha disso ou daquela secretaria, mas é porque nós precisamos ter um olhar mais clínico. Então, fazer um mapeamento geral de como realmente está. Isso seria até um grande avanço a nível de... Porque Mata Grande, inclusive, já é um registro de grande avanço. Eu tive no interior de Gandu, dando aula de pós, e tinha um médico na sala. Aí disse assim, eu já viajei para o lado de Elmira, não sei o quê. Aí eu falei, disse, olha, eu praticamente sou residente de Mata Grande. Ele disse, eu queria conhecer, porque eu fiz medicina, mas estou fazendo agora uma especialização em psiquiatria. E por isso que eu estou fazendo esse curso de psicanálise, com neuropsicanálise, que me interessa, professor. Mas eu vou dizer uma coisa, eu soube da história, li algumas coisas de relatos a respeito desse CAPS de Mata Grande. Você diz, olha, você pode não encontrar um prédio bonito, mas profissionais sérios você encontra. Muito amor em tudo, eu Né? tenho visto isso. Você encontra profissionais sérios. Ele disse, é isso que a gente precisa, porque a gente sofre muito na área médica. Né? O próprio trabalho de conscientização dos médicos gerais, que às vezes você vai ao hospital, o hospital diz, não esse só aqui, mas qualquer outro hospital, não se pode ter um trabalho mental, vou dar uma medicação, aqui no hospital psiquiátrico. Epa, pense, quando não se tem, quando se acabou o regime, né, eu vou aos poucos destituindo isso do hospital, qualquer hospital tem por obrigação de medicar, acolher naquele momento e depois transferir para o CAPS. Né? Então não é só o daqui, é geral, as pessoas têm essa mentalidade. Então eu acho que se você faz um exercício de estratificação, se você faz um levantamento, além desse processo de ouvidoria, você consegue muito caminhar, muito mais ainda, certo, com a saúde mental. Porque Mata Grande, uma cidade pequena, mas ela está na UTI da saúde mental. E hoje, do jeito que a tecnologia está, um clique o cara entra em contato com todo mundo, então realmente é uma excelente ideia. E a gente está entrando realmente, a gente está entrando, não, a gente está na UTI já, né?
O que a ansiedade não, era coisa que a Associação Brasileira de Saúde Mental, né, a Abrasme, a gente faz parte, ela diz sempre isso. A ansiedade seria forte pós o processo do Covid, porque as pessoas ficaram muito incertas. O mundo balançou todo. A gente está vendo aí a bagunça que está em todos os aspectos, né? A estrutura que está nas discussões financeiras, nas discussões de sobrevivência. Então o jovem perde parâmetro, a ponto de ele dizer assim, para que eu vou estudar? Né? E hoje, da forma que estão as coisas com a inteligência artificial, até preguiça de estudar o jovem está tendo. Tem, vai lá, olha tudo. Pergunta e... Vai lá, olha tudo. Então, a gente tem essa grande necessidade. Mapear e uma ouvidoria, certo? E fazermos mais encontros com os postos de saúde, porque cada um ocupa seu tempo e não tem. Mas lá no CAPS a gente sente essa falta. A gente queria ter um dia só com os agentes de saúde, certo? Para sinalizar algumas coisas, né? Já teve situação de eu ir fazer palestra no posto de saúde, a palestra não ter, porque a pessoa chegou no carro com alguém amarrado em surto. E aí eu ligo para o doutor Rennes, ele diz o protocolo, eu ligo para a menina, informo, aí a gente busca o medicamento, acabou a palestra. Aí passou a ser um atendimento de emergência. Você vai cuidar. Claro. Essa mesmo eu me lembro, eu pedi a todo mundo saísse da sala e eu tranquei a sala e sentei no chão com ela, para ver se ela conseguia relaxar. Aí ela conseguiu relaxar, foi quando chegou a medicação. Então, a gente precisa, e nos postos de saúde eles têm como fornecer. Eles sabem, né? Tem enfermeiras muito competentes, tem alguns que realmente já sinalizam, já ligam, tem agência de saúde que já diz, né? Mas é muito pouco ainda. Precisa de um apoio maior e de uma integração maior entre o CAPS e os postos de saúde. Mas sabe o que acontece, Rodolfo? Nós temos medo de nos ver no outro. Você vê que nós criamos uma sociedade no mundo, no Brasil principalmente, muito melindrosa. A gente criou os nossos filhos no passado para serem vítimas. Hoje eles estão mais independentes, com aquela coisa, sabe, da gente fechar numa redoma e não achar. E uma vez perguntaram para mim assim, foi Lourdinha, aí perguntou, você é demente, você não guarda... Não, eu ressignifico, cada um tem seu momento. Senão eu não ia chegar a 65 anos que eu tenho um cabelo branco, né? Verdade. Então, eu ressignifico. Então não tem por que eu estar sofrendo, certo? E a sociedade está assim, está fria, calculista, observando, não faz, quando tu faz quer copiar, quando quer copiar não tem a mesma receita porque não tem amor. Por isso que eu disse a você, a gente fecha isso no grande sentido. Além da medicação, além da terapia, além da quebra de preconceito, o amor é fundamental. E o pior, que se a sociedade quisesse, não vou dizer copiar, mas ter a mesma ideia, mas se tivesse o mesmo sentido, com ideias diferentes, a gente só teria a ganhar. Eu costumo dizer isso justamente no ramo meu de política. Uhum. Inclusive hoje na Câmara, a gente conversando lá com alguns vereadores, eu digo, olha, a minha política é diferente da sua, diferente daquela. Não adianta eu querer fazer a minha igual a sua, nem você fazer a sua igual a minha. Cada um tem o seu estilo próprio e com isso é que nós vamos fazer com que a sociedade melhore. Então acho que isso, na verdade, é em todas as áreas. E um terceiro aspecto que eu achei bom você pedindo que apontasse, né, algumas coisas. Aqui nós poderíamos ter, e se o CAPS, né, ampliar mais, se Deus quiser vai sair de uma categoria para outra, mas a gente não tem, tipo, uma casa de passagem rápida. Você está entendendo? Porque o paciente fica amarrado em casa, a pessoa medica, tira as amarras, né? A família tira as amarras. Você vê um paciente em surto amarrado, é muito triste. E aí eu disse, uma vez conversando, eu disse, gente, se tivéssemos hoje em Mata Grande um espaço, certo, para acolher, tenho certeza que a gente botava uma enfermeira, botava um médico para passar, que temos psiquiatra na cidade, fazer as avaliações, as evoluções,
certo? E não era para ser um centro de recuperação, era uma casa de passagem. Enquanto estivesse no surto, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Só para um atendimento emergencial. Porque o hospital realmente, a estrutura não compensa. E a gente sabe, os vigias de lá sabem todo fazer mobilização, né? Eu digo, se criassem isso, Mata Grande, na saúde mental, dava um pulo mais do que constante. Então eu deixo esse meu registro também, para que você até pense também nesse aspecto. Claro, o que eu Porque puder. tendo, não precisa ser central na cidade. É em tal lugar, vai lá, tem profissionais, tem vigia, tem tudo ali, porque a gente precisa realmente de um local assim. Porque os hospitais são muito sem humanidade. Aí acabou. E além do mais, eu acho que o hospital psiquiátrico aqui em Alagoas, nós temos o ITA em Arapiraca e o em Maceió o Portugal Portugal Ramalho. Ramalho, né? Que para se conseguir uma vaga no ITA é o maior problema do mundo. Não, e hoje em E é para o dia, estado inteiro. você tem que apelar, se não for para os amigos, você apelar e ter que ir para o fórum para Para conseguir poder judicialmente. ser compulsivo, porque se for a levar, não tem. E aqui tem pequenos casos, aparece que a família, às vezes tem senhores e senhoras já velhos que tomam conta de netos, né? Que existe, mudou muito a sociedade nisso aí. Eu não tenho mais como ficar. Ele agora está batendo em cima de mim. Ele agora não tem como, eu tive que amarrar. Isso aí, quando Deve você... ser muito triste isso. Horrível. Você ter que amarrar uma pessoa Horrível, que é querido horrível. seu. Doutor Gips, e para finalizar, qual a mensagem que o senhor deixaria para quem está nos ouvindo, que possa estar passando por um momento de dor, de desesperança ou de solidão? Meu amigo ou minha amiga, você que está assistindo, está vendo esse momento ímpar, discutindo sobre saúde mental, antes de cair no processo mais dolorido, verifique que você tem um Deus, verifique que você é dona da sua vida, verifique que você, por mais saldo negativo de autoestima, você tem um pouco e que nós não fomos criados nem educados para destruir aquilo que realmente nos pertence, que é a vida. Viva por amor, não se apegue a nada, tente transferir sempre os processos para uma luta interior de crescimento. Não tenha realmente preconceito em dizer eu estou precisando de ajuda, porque assim se faz uma unidade, uma sociedade crescente e livre de doenças extremamente doloridas, como é a saúde mental. Doutor Gips, muito obrigado. Eu é que agradeço o convite, porque Obrigado de coração. falar do tema que eu gosto é perfeito. Mas não poderia ser diferente com a pessoa que o senhor é. Então, nada mais justo. O senhor que tem contribuído muito com a sociedade matagrandense. Tem. Também agradeço aqui em público a ajuda que o senhor tem dado à sociedade de Mata Grande. E o que eu puder usar meu mandato, essa questão da ouvidoria, já vou levar também com a ideia para que a gente possa ampliar isso e ajudar cada vez mais o cidadão Porque vai ser matagrandense. muito bom ter aquele profissional para aquele momento ali, Ótimo. para fazer a sua triagem. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão acompanhando esse vídeo. Isso é uma novidade que nós estamos agora daqui para frente. Vamos incrementar para que possamos, em breve, ter outros convidados com outros temas, para que a gente possa ouvir e tentar ajudar cada vez mais a sociedade matagrandense ou a quem tiver curiosidade de ouvir-nos perante o canal no YouTube, vai estar disponível nas redes sociais. Muito obrigado.